Automação e controle para trocador de calor. Então, para esclarecer mais sobre esses controles, a gente vai fazer hoje esse conteúdo especificamente sobre o controle. Aqui nós temos um trocador de calor simples, com duas entradas e duas saídas. Logicamente, nós vamos ter uma entrada e a saída em sentidos opostos. Então, aqui nós vamos estar entrando com um fluido, por exemplo, numa aplicação de vapor e água. Com água fria, a água vai passar pelas placas, ela vai subir e vai sair quente por essa outra saída. Então, para fazer esse controle, nós temos alguns pontos, 4 pontos mais especificamente. Nós temos a alimentação. A alimentação, nesse caso, se refere à alimentação de vapor. Por exemplo, poderia ser também a alimentação de água gelada para fazer um resfriamento, ou a alimentação de amônia para fazer também um resfriamento em um chiller, por exemplo. E o dreno. O dreno, nesse caso, no caso do vapor, então nós entramos com vapor para que o vapor possa ceder a sua caloria, ceder temperatura para a água fria, que vai ser aquecida. E após esse aquecimento, esse vapor tem que ser drenado. Por quê? Como ele vai ceder essa caloria, ceder essa temperatura, ele muda de estado e passa a se tornar condensado, que é o vapor já em mudança de fase para a água quente nesse caso. Então, o condensado, que vai ser o nosso subproduto do vapor, ele tem que ser drenado, e nós temos mais 2 controles para pensarmos, que é a entrada e a saída do fluido principal. Então, supondo que fosse um aquecedor, um trocador de placas para aquecimento de água com vapor, muito comum em frigoríficos, indústrias alimentícias, para uso em esterilização, uso em escalda, higienização, limpeza, banhos, enfim, diversas aplicações. Na entrada, nós teríamos uma circulação, um controle de circulação por pressão. Então a água estaria entrando e necessitaria desse controle de circulação, desse controle de pressão. E na saída nós teríamos um controle de temperatura. Por quê? A válvula de alimentação de vapor, normalmente uma válvula proporcional, que nós vamos falar mais para frente, ela vai ser comandada pela temperatura da saída de água quente do trocador. Então, se você tem lá, por exemplo, setados, digamos, 70 graus, você vai ter a sua válvula proporcional da entrada de vapor abrindo e fechando, modulando, liberando mais ou menos vapor de acordo com essa temperatura. Então, para um processo modulante, um processo proporcional, a variação aceita é de 1 a 2 graus. Então essa água estaria variando ali entre 68, 69, 71, e essa válvula proporcional na entrada do vapor vai liberando vapor proporcionalmente de acordo com a necessidade. Da mesma forma, em processos de refrigeração, por exemplo, com amônia, você pode fazer esse controle através da expansão da amônia na entrada com uma válvula motorizada. E a válvula motorizada, o modelo ICM da Danfoss, por exemplo, ela vai fazer essa liberação da mesma forma, de maneira gradual e proporcional. Ou seja, a variação de temperatura é muito menor do que em um sistema on-off, por exemplo. Então, num sistema on-off seria com uma válvula solenoide, uma válvula pneumática, onde o que vai acontecer? A válvula vai abrir toda ou fechar toda. Então, essas variações de temperatura, elas já começam a subir aí para 5 graus, 10 graus, dependendo do modelo da válvula, do tipo de processo, da qualidade do vapor, enfim, ou do fluido que você estiver utilizando.